começar agora ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho. Peço Pedro que leia para nós. Nós vamos ficar assentados mesmo. Quem trouxe a Bíblia pode ir acompanhando. Talvez a sua Bíblia tenha uma tradução diferente. Isso não tem problema algum. É São Marcos, capítulo 7. Tem gente que já tem a Bíblia aí no tablet. 7, 24 a 30. 24 a 30. Estou doido para arrumar para mim também. O senhor pode ler? Marcos 7, 24 a 30. Queria que a gente fizesse dentro daquilo que a gente tem feito. Leitura, meditação, oração, contemplação. Leitura orante da Bíblia. Então vamos ler com bastante atenção, acompanhando a leitura feita pelo Diácono Pedro. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Então Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito mau ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação. Glória a Deus. Quando a gente faz a leitura orante da Bíblia, a gente lê e depois a gente vai olhando, né, passagem por passagem. Isso eu vou fazer com vocês agora. A introdução é: Jesus saiu dali, foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Por que Jesus não queria que soubesse onde ele estava? Houve uma rejeição em relação a porque eles queriam que Jesus assumisse a posição de ditador, de ditador. Ele teve que Se nos excluir, deixar de seguir, porque ele não aceitou nada disso. Então ele teve, posou tudo sozinho, os discípulos foram afastados. Isso. E aconteceu que ele procurou assim, um retiro. Na Bíblia a gente tem dois motivos para Jesus ficar um pouco retirado, um pouco escondido. Um é esse, porque muitas vezes queriam proclamá-lo rei de Israel, um rei político, né, para ocupar o lugar de Herodes. Outras vezes Jesus se retirou para descansar mesmo, né? Ele estava cansado, o trabalho era grande, né? Andar por toda aquela região, né? Quem conhece a região sabe que não é fácil, não é tão pertinho como a gente pensa, né? Ir de Nazaré para Jerusalém, né? Percorrer o Jordão, enfim, Jesus muitas vezes quis
quis descansar com seus discípulos, mas muitas vezes ele não conseguiu, não. Olha, quem escreveu esse evangelho foi quem? Marcos. Quando São Marcos escreve esse evangelho, Jesus já tinha o quê? Já tinha sido crucificado, sepultado, ressuscitado, subido ao céu, não é? Muitas décadas já tinham passado, né? Algumas décadas já tinham passado. Muita gente pensa que a Bíblia caiu prontinha do céu, ou então alguém ia acompanhando Jesus, né? Não, uma vez uma pessoa falou para mim mesmo, né? Que ela pensava assim, que tinha alguém acompanhando Jesus e anotando tudo que Jesus fazia e falava. Jesus não escreveu nenhum livro, nem pediu ninguém para escrever na sua passagem pela terra. Foram escrever mais tarde, porque viram a necessidade de não se perder aquilo que ele tinha falado, aquilo que ele tinha feito, né? E que pudesse assim passar para outras gerações. Então São Marcos, ele escreve, e São Marcos, ele tem uma preocupação em escrever para as comunidades pagãs. Quem são as comunidades pagãs? São as comunidades fora de Israel. Fora de Israel. Quando a gente fala dos gentios, dos pagãos, né? E a gente fala dos judeus. Então tinham os judeus, povo, né, que pertencia ao judaísmo, que seguia a lei de Moisés, né? Tinha os fariseus, os saduceus, vários grupos, e tinha aquele povo que não pertencia aos judeus, né? Era considerado os pagãos, os gentios, né? E a preocupação dele, de Lucas, é que o Evangelho chegue até, de Marcos, desculpe, a preocupação de Marcos é que o seu Evangelho, que o anúncio do Evangelho chegue até aquelas pessoas que estão lá, né? Distantes. Os destinatários do Evangelho de Marcos são, em sua maioria, comunidades pagãs. Por isso, o autor se empenha em mostrar o quê? A fé firme e simples daquelas pessoas que não pertencem aos judeus. Então, ele trabalha o que nós chamamos de universalidade da salvação. A salvação não vem só para os judeus, como eles queriam. A salvação vem para toda a humanidade. Então essa é uma preocupação de Marcos, mostrar que Jesus não veio só para os judeus. E nesse evangelho de hoje, isso acontece. A mulher que recorre a Jesus, ela não representa só ela representa a comunidade que não seria herdeira direta da salvação de Deus. Ela não era uma mulher judia. Jesus tinha ido para um território de pagãos, Tiro, Sidônia, né? Então, aquela mulher que não pertencia ao povo judeu, ela se aproxima de Jesus. Ela deveria contentar-se com as migalhas, pois a promessa de Deus era unicamente para o povo judeu. Eles pensavam que era assim, mas na verdade Jesus veio para todos. Jesus, em um primeiro momento, se nós olharmos o Evangelho, no primeiro momento, ele assume esta maneira de compreender a salvação. No primeiro momento, ele diz: devo pregar para os filhos da casa de Israel. Não é verdade? Ele fala que ele veio para os filhos de Israel. Depois, Jesus vai abrindo o horizonte, e esse diálogo dele com a mulher é muito interessante. Ele vai com essa mulher cananeia,
graças à sua fé sincera e forte, ela tem fé ou não tem? Tem. Onde que vocês veem que ela tem fé aí no Evangelho? Sim, mas ela cometeu um gesto aí que mostra que era uma pessoa de fé. Foi até ele e caiu aos seus pés. Era uma mulher pagã, nascida na Fenícia, da Síria. Ela ouviu falar dele. Ela ouviu falar, ela com certeza já olhava Jesus à distância e ela foi percebendo nele algo especial. Então ela caiu aos seus pés, é gesto de adoração, né? Ela vai reconhecendo que ele é o Salvador, ela cai aos pés de Jesus e ela é uma pessoa que demonstra muita confiança nele e ao mesmo tempo também muita humildade. Muita humildade. Graças à fé sincera e forte, Jesus realiza sinais de salvação em terras pagãs. É importante a confissão dessa mulher. Ela chama Jesus de quê? Hein? Leiam aí. Senhor. Senhor significa o quê? Deus. Lá não falava como nós chamamos aqui os mais velhos, as autoridades, de Senhor. Se bem que hoje muitas pessoas, né, mais idosas que não podem ser chamadas de senhora nem de senhor, não. Né? Mas nós brasileiros, nós temos, né, esse costume, herdado de Portugal, nós temos esse costume de chamar de senhor, de senhora. Então, quando ela chama Jesus de senhor, ela está reconhecendo Jesus como Salvador, como Deus, né? O Senhor. A salvação trazida por Jesus não é privilégio de um povo determinado, São Marcos quer mostrar, mas é para todos que acreditam nele, todos que têm fé nele e todos que confiam na sua missão, acreditam na sua missão, mesmo que sejam considerados como cães. Quem era considerado como cão? Os estrangeiros. Né? E quem era considerado filho? Os judeus. Os da terra eram considerados filhos e vai aparecer a expressão aí: não é justo tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, aos cãezinhos. Não é mais a raça e o sangue que vai unir as pessoas a Deus, mas é a fé em quem? Em Jesus. E no mundo novo, transformado, que ele desperta. É possível criar um mundo novo, é possível um mundo transformado, é possível acabar com a divisão entre judeus e não judeus, entre judeus e gentios, em Jesus. Então ele vem para destruir o muro da separação. Vem para destruir. Quando eu estive em Jerusalém e vi aquele muro que separa Jerusalém de Belém, um muro imenso, com guarda, armado, jovenzinhos com armas maiores que eles, que lá serve o exército de 14 anos, né? Então, dá para a gente ver aquele muro, a gente lembra que Jesus veio para destruir a separação, né? E lá agora a separação entre judeus e palestinos. A mulher aqui, protagonista do Evangelho, que nós acabamos de ouvir, ela representa uma síntese de todas as marginalizações possíveis. Antes de tudo, ela é mulher. Mulher, para conversar com um homem naquele tempo, só pedindo autorização. É um escândalo o caso da samaritana. É outro evangelho, mas João faz questão de colocar que horas que era? Meio-dia, a hora que o sol é mais claro.
esconder nada de ninguém. Então, ela era mulher, motivo para não ser aceita, não dar conversa para ela. Desde o ponto de vista religioso, do ponto de vista religioso, ela é pagã. Então, além de ser mulher, não é mulher judia, é mulher pagã. Não aparece nenhum homem que a represente, que seja o intermediário aí. Ela é estrangeira, tem uma filha doente. A doença era considerada por muitos como castigo de Deus. Castigo de Deus. Aí fala que a menina estava possuída, não é? Por um demônio. A gente sabe que naquela época qualquer doença era chamada de demônio, possessão demoníaca. O que hoje nós conhecemos como epilepsia era possessão demoníaca, né? Alguém que não falava, que gesticulava, que por isso era nervoso e tratava as pessoas, né, com agressividade, era considerado endemoniado. E assim nós sabemos que pode ser uma outra doença. Só falta falarmos que a mulher era pobre e viúva. Veja quantos motivos essa mulher tinha para não ser discriminada e para não ser atendida por Jesus. Não ser atendida por Jesus. Tinha muitos motivos aí, né? O quadro é completo no sentido de uma leitura a partir dos marginalizados. Nesse contexto, nos encontramos com Jesus, que, se o analisarmos bem, nos parecerá um pouco estranho. Está buscando privacidade, ele quer afastar da multidão, só quer trabalhar primeiro pelos seus, pelos judeus. Ele estava num dia de descanso, né? Ele estava afastado da multidão. Queria também trabalhar em primeiro lugar para o povo judeu, para o seu povo. E a nossos olhos, parece que Jesus foi um pouco grosseiro, não foi? Não é essa a impressão que a gente tem ou não? Sacudiu eles na resposta. Não é? Ela deu uma sacudida. Né? Ou será que Jesus provocou isso aí? Eu lembro que eu digo assim, Vocês acham que Jesus foi provocado? Foi obrigado a orar. Isso até onde aquela fé estrangeira estava ali. Foi forçado. Não só a fé do estrangeiro, mas a fé dos discípulos também. Jesus usou aquilo que era comum naquela época. O povo chamava os gentios, os estrangeiros, de cães, cachorro, não é? E os bons eram eles. É uma maneira de xingar, né? Os bons eram eles, que eram da raça eleita do Senhor, não é? Então, Jesus, no primeiro momento, ele entra por aí também, para depois ele realizar aquele milagre. Ao realizar aquele milagre, ele confirma aquela mulher. Ele está dizendo que aceita aquela mulher como sua discípula, que ele aceita aquela mulher e a ela ele oferece também a salvação, a bênção, atende o pedido dela, cura a filha dela, não é? Ele discriminou ela, assim, no princípio? No princípio, a gente, olhando do modo que Jesus falou, a gente tem a impressão de que ele estava discriminando, mas tudo fazia parte do seu plano de salvação. É como naquele dia que ele viu uma multidão, não tinha, era um deserto, não tinha onde comprar, e Jesus falou assim: olha, verdade, né? Como que a gente vai fazer para dar pão para tanta gente? Ele falou para experimentar, ele sabia muito bem o que queria fazer. Aqui também, né? Jesus sabia muito bem o que queria fazer. Então, ele não foi preconceituoso, muito pelo contrário, ele vence o preconceito ao acolher, ao deixá-la falar.
ao aceitar que ela o adore, ela caiu aos seus pés, né? E ao atender o pedido que ela vai fazer, né? Que ela faz a ele. Então vamos continuar aqui. O quadro é completo no sentido de uma leitura a partir dos marginalizados. E nesse contexto nos encontramos com Jesus. Está buscando privacidade, afastado da multidão, só quer trabalhar primeiro pelos seus, os do seu povo. Parece ser um pouco grosseiro no trato com a mulher. Não tem receio em comparar os que não são judeus com cães, beirando ao complexo de superioridade, que era próprio dos judeus. Então, no primeiro momento, ele parece que vai ser como um judeu qualquer, que vai tratar os estrangeiros daquele modo. Vemos em Jesus um Jesus muito humano, até alguém limitado, que tem um defeito, que o defeito é preconceito. Agora eu pergunto, Jesus que teve defeito? Não. Preconceito é pecado? É. Jesus teve pecado? Não. Portanto, ele não teve preconceito. Isso foi intencional. Né? Foi intencional. Mas a resposta astuta da mulher, ele coloca a mulher também numa prova, né? Se ela tem confiança nele mesmo ou não, se tem fé ou não, né? E deixa a mulher sem outra opção a não ser a mulher o deixa, né? Sem outra opção a não ser conceder o milagre solicitado em favor da sua filha, né? Aos olhos do mundo é isso que acontece. Ele foi obrigado a fazer, porque a mulher deixou Jesus apertado, falou das migalhas que caem da mesa. Ele pode ter ficado com dó dela, coitadinha, vamos, né? Vamos fazer um milagrezinho aqui para ela, porque senão ela vai sair daqui aborrecida, poderá falar mal da gente, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Jesus fez um gesto de amor. Ele abriu as portas para os estrangeiros. A mulher aceita a resposta de Jesus, mas discute reivindicando o direito dos cachorrinhos de comer ainda que migalhas. Ela se conforma com as migalhas. Ela se conforma com as migalhas. Ela é uma mulher humilde. Ela reconhece que Jesus é o Senhor, mas ela reconhece, olha, realmente o povo judeu é um povo que tem uma experiência profunda do Deus Javé, do Deus vivo, adora o Deus de Moisés, né? E eu pertenço a outro povo. Então eu me contento com as migalhas, né? Aquela mulher humilde, ela denuncia de uma maneira sutil os preconceitos dos judeus. Os preconceitos dos judeus. Aquela mulher evangelizou e deu uma lição nos judeus. E se a gente não entende bem o Evangelho, a gente vai dizer que ela deu uma lição em Jesus. Mas nós sabemos que não é isso. Jesus via muito além, né? Via muito além. Antes dessa mulher chegar perto dele e ajoelhar, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ela ia pedir, ele sabia da intenção do coração dela e ele sabia que ele a atenderia. A situação social não pode ser obstáculo para fazer o bem a quem necessita. Esse é o ensinamento de Jesus. A situação social, seja qual for a situação da pessoa, nada pode ser empecilho para fazermos o bem para uma pessoa. Nada. Nós devemos sempre fazer o bem. Para quem é bonzinho apenas? Não. Amai os vossos inimigos. Rezai pelos que vos perseguem, né? Jesus vai dizer. E Jesus foi capaz de mudar a sua opinião, né? A gente olhando de fora, a gente tem a impressão de que Jesus não queria e de repente ela obrigou e ele fez.
verdade, ele queria realmente fazer isso aí. O exemplo de fé da mulher pagã nos leva a refletir sobre o tamanho da nossa confiança. Nós que somos cristãos, cristãs, batizados, batizadas, qual é o tamanho da nossa fé e da nossa confiança em Jesus? Qual é a nossa confiança na igreja de Jesus? Jesus, quando falou assim para ela, ela poderia o quê? Se ela fosse uma mulher temperamental, grosseira, pavio curto, né? Ela ia xingar, virar as costas e ir embora, não é? Quanta gente na igreja faz, por muito menos faz isso. Briga, xinga, fala mal do padre, fala mal do agente pastoral, cai fora, né? Afasta, ou vai para outra igreja, ou vai para o espiritismo, não é igreja, nem religião. Mas agora ir para outra igreja. Ou não vai agregar nenhuma, né? Uma pessoa me perguntou o seguinte: como que pode? Eu conheci um fulana de tal, não vou citar aqui o nome, e ela fazia até trabalho na igreja. Ela trabalhava, ela fazia leitura na igreja, na nossa igreja católica. Ela foi ministra dos enfermos, ela levava a comunhão para os doentes. E agora ela está numa dessas igrejas criadas aí agora, né? Que eu esqueci o nome. Como que pode? Evangélica. Aí eu disse assim, ela era uma fazedora de coisas na igreja, mas ela não experimentou Deus no coração. Ela não tinha sentimento de pertença à igreja. Nós podemos ser profissionais do Evangelho, nós podemos ser fazedores de tarefas na igreja, mas não vivermos de fato a fé. O que nos garante que nós estaremos sempre na igreja de Jesus é o quê? A nossa fé. Nossa fé nele, na doutrina dele, nossa fé na igreja que ele fundou, não é? Aí entra aqui o credo, a nossa fé na mensagem de Jesus, nosso sentimento de pertença, o nosso amor a Deus, nosso amor à igreja, a nossa intimidade com Deus, a nossa oração, a vida de intimidade com Deus. Já vi alguém falar que a igreja não perde os fiéis, perde os infiéis. Porque os fiéis não vão. Quando a gente fala de fé, a gente fala de fé, fidelidade. Né? Quem tem fé é fiel. Você usou a palavra certa. Ser fiel significa ter fé. Ter fidelidade a Deus e à igreja. Se eu tenho fidelidade a Deus, se eu sou fiel a Deus, eu não vou trair Deus. Se eu sou fiel à minha igreja católica, apostólica, romana, eu não vou trair a minha igreja, eu não vou para outro lugar. Não é? Mas é preciso o quê? É preciso que eu me sinta igreja. É preciso ter no meu coração o sentimento de pertença a essa família de Jesus. O sentimento de pertença entre muitos católicos não é muito forte, não. Não é muito forte. Tanto é que tem pessoas que às vezes vêm à igreja, vêm à missa e tal, de repente some, passa um tempão. Aí um dia a gente encontra uma pessoa, fulana, há quanto tempo eu não te vejo? Você mudou? Não, estou morando aí mesmo, tá? Mas você está sumido. É porque tem tido várias situações, né? A minha filha teve neném, aí eu tive que dar uma assistência, depois eu fiquei sem empregada. Desculpa, esfarrapada, pelo amor de Deus. Deus não aceita isso. Não é?
Ou então, é porque eu agora comprei uma chácara, então nos finais de semana eu estou indo para a chácara. Não é? É chique, né? Estou indo para a chácara. No final de semana eu estou indo para a chácara. Tudo bem, vai para a chácara. Mas chega mais cedo, às 7 horas, 19 horas no domingo. Está na igreja. Eu conheço tantos que têm chácaras maravilhosas e que estão firmes na missa à noite, no domingo, né? Cheguei, às vezes até fala, eu fico recebendo as pessoas, às vezes até fala comigo, olha, acabei de chegar, hoje não tenho nem que tomar banho, né? Cheguei e vim para a missa, porque eu não gosto de faltar à missa. Gente, faltar à missa no domingo é uma falta grave. É uma falta grave. E se não tiver um motivo justo, confesse antes de comungar, se faltou. Por preguiça, por comodismo, para ver um jogo, ou para outros programas. Né? É uma falta grave. Mas todo mundo tem essa consciência? Não tem. Então falta o quê? Fidelidade. A fé é verdadeira quando nós vivemos essa fidelidade a Deus, à igreja, aos nossos compromissos de cristãos, de católicos. Não é? Hoje, eu levantei 6 horas da manhã, 7h15 teve missa, no seminário, nós estamos tendo um curso sobre bioética. Fiquei no curso o dia todo, vim aqui na hora do almoço, resolvi algumas coisas sobre a obra, voltei, fiquei lá até 4 e pouquinho, aí vim para cá, fui trabalhar nos artigos aí, né? O Pedro até me acompanhou ajudando. Depois tomei um banho rápido e estou aqui com vocês, né? Por que isso? Porque estar a serviço de 6 horas da manhã até as 9, de 6 às 9, eu chamo isso de fidelidade. E não faço mais do que a minha obrigação, porque eu abracei a fé e eu abracei o sacerdócio ministerial, né, que é a razão da minha vida, né, que é a razão da minha vida, que é o que eu percebo que dá sentido à minha vida, que me faz feliz. Né? Gosto de descansar? Gosto. Gosto de dormir? Como gosto? Tenho um sono danado. A hora que eu deito, eu durmo, pode ser qualquer hora. Né? Gosto de ver um bom programa? Gosto. Gosto de acompanhar as notícias? Gosto. Né? Seja na televisão, seja na internet. Mas tem dia que não dá para fazer isso. É renúncia por causa da fé. Né? Então, é preciso essa fidelidade. Tá? Vamos voltar aqui onde eu estava. Os exemplos de fé da mulher pagã nos levam a refletir sobre o tamanho da nossa confiança como cristãos e cristãs batizados na força e no poder de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus admirou-se com a fé daquela mulher que se ajoelhara aos seus pés, pedindo uma simples migalha para a sua filha doente. A sua fé era tamanha que ela não se importava de ficar com o que sobrasse dos outros para a sua filha. Uma bençãozinha, né? Para ela ficar curada. Uma bençãozinha. Ser filho de Deus e irmão de Jesus. Aqui eu entro numa questão, uma coisa puxa a outra. Eu vi um absurdo outro dia na internet, passando e tal, e tinha uma mensagem bonita do Padre Zezinho, aí depois comentários, né? Aqueles comentários são perigosos. Aí tinha um evangélico lá comentando, dizendo assim: vocês dão muito mais valor a Maria do que a Jesus. Maria vocês chamam de mãe, de rainha, Jesus vocês chamam de irmão. Quem que é mais importante na sua família, sua mãe ou seu irmão? Né? Não entenderam nada. Coitado, não entendeu nada. Né?
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, Filho de Deus, nos tornando participantes da sua filiação, nos faz também filhos de Deus. Nesse sentido, nós chamamos Jesus de nosso irmão. Nosso irmão. Ele nos ensinou a chamar a Deus do jeitinho que Ele chama. Como que Ele chama o Pai? Pai. Paizinho, papai, né? Se fosse no Nordeste, ele é painho. Então, não entendeu nada. É claro que Maria tem a sua importância enorme, né? Mas nós sabemos que o Salvador é Jesus. E é por causa do Salvador Jesus que nós a chamamos de mãe. Porque Ele nos ensinou, eis aí tua mãe. O exemplo de fé daquela mulher, a sua fé era tamanha que ela não se importou de ficar com o que sobrou. Ser filho de Deus e irmão de Jesus Cristo pela fé nos credencia a que, mesmo reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa impotência, nós nos apoderemos de tudo quanto Ele veio trazer, isto é, vida e santidade. Apesar da nossa fraqueza, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, apesar de alguns momentos das nossas dúvidas, apesar da nossa teimosia, apesar de todos os nossos defeitos. Se eu falar aqui para cada um agora, falar 10 defeitos que você tem, você falaria? Faz um pouquinho de silêncio e pensa, 10 defeitos que você tem. Nem pensar. Mas é bom também pensar que nós temos qualidades. Então pense em 10 qualidades que você tem. Será que a gente tem mais facilidade para pensar nos defeitos ou para pensar nas qualidades? Mas quando a gente vê uma qualidade na gente, a gente não precisa achar que a gente está sendo orgulhoso, vaidoso. Não. A gente deve louvar e agradecer a Deus por essa qualidade que a gente vê na gente. Porque é graça de Deus, é dom de Deus. Foi Ele quem deu, não é? Outro dia uma pessoa falou assim, para mim, falou, padre, eu gostei do que você falou hoje na missa, parece que você falou para mim. Eu saí da missa assim, muito bem, obrigado. Eu falei, de nada. E eu falo obrigado a Deus, porque foi Ele que me inspirou a falar isso. Não é algo meu, é dom de Deus. Então, quando isso acontece, é muito bom. Então, apesar das nossas dificuldades, fraquezas, Jesus veio para nos oferecer vida e santidade. Somos chamados a ser santos. Jesus, alguém chamou? Não. Jesus veio nos dar tudo, mas às vezes nós vivemos à espera apenas de migalhas. Jesus fez um teste com aquela mulher. Ela pensou que estava apertando Jesus, mas Jesus foi quem fez um teste com ela. Na verdade, Ele queria dar a ela a vida plena, mas ela estava se contentando apenas com uma migalha, com a cura da sua filha. Muitas vezes também nós nos bitolamos nos pequenos pedidos, quando Ele nos quer dar muito mais. Muitas vezes nós ficamos acomodados
E nem queremos que Ele nos dê mais, porque Ele vai exigir mais. A quem mais foi dado, mais será exigido. Então, se Ele libera muita coisa, Ele vai exigir muita coisa também. Quanta gente foge de curso na igreja, medo de ter que assumir alguma coisa depois. Continuando, Jesus veio, portanto, para nos dar muito mais. Muitas vezes também nós nos bitolamos os pequenos pedidos. Muitas vezes nós queremos pedir e queremos receber e ponto final. Mas esquecemos que quando nos aproximamos de Jesus, nós devemos nos comprometer com Ele. Comprometer com Ele. Eu gosto muito daquela oração curta que São Francisco nos ensina. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Sempre dizer a Deus isso, né? Muitas vezes também nós pedimos e esquecemos de agradecer. A fé verdadeira, ela leva ao agradecimento, ao louvor, não só ao pedido, mas ao agradecimento. Senhor, obrigado, obrigado. Sempre que eu na missa eu digo assim, oremos, aquele primeiro oremos da missa, que colhe as orações, né? Oração da coleta, todas as intenções, eu penso assim, agradeço a Deus todas as graças recebidas, agradeço ao Senhor as graças recebidas e suplico as graças que são necessárias a mim e a todos nós. Então a gente deve sempre agradecer pelo que recebe, agradecer e pedir aquilo que nos é necessário. Muitas vezes, porque estamos servindo a Deus ou porque oramos muito, nós queremos a atenção dele só para nós, como o povo judeu queria. Só para nós. E achamos que Deus não olha para aqueles que não estão rezando conosco. Não é do meu grupo, não reza direito igual eu, Deus não está nem olhando para ele. Está afastado de Deus. Deus já abandonou aquele fulano, aquela fulana. Nós esquecemos. Esse evangelho de hoje nos faz ver tudo isso. Deus olha também para aqueles que estão aos nossos olhos distantes, como aquela mulher para os olhos dos judeus. Ela era uma mulher distante de Deus, que não sabia rezar, que não sabia adorar, que nem adorava o Deus vivo e verdadeiro, o Deus revelado por Moisés. Às vezes desconfiamos quando a oração não é feita somente pelas nossas necessidades. Queremos prioridades, exigimos muito, quando Deus nos faz grandes coisas em nós, somente pela fé e pela confiança que nós temos nele. Aquela mulher não era de dentro, vamos dizer assim, da igreja, não era uma mulher da igreja, hoje a gente diria isso, ela não era do povo de Deus, não era dos judeus, mas a sua súplica foi atendida por causa da sua humildade e fé no poder de Jesus. O que você tem suplicado a Jesus para a sua vida? Será que Ele não pode dar a você muito mais ainda? Claro que pode. Como que nós pedimos? Como que nós rezamos? Com esta narrativa, Marcos dá início a uma série de episódios em territórios dos gentios, Tiro, Decápolis e outras regiões, inserindo também uma narrativa da partilha do pão entre os gentios. Nessas regiões fica manifesta a acolhida de Jesus pela população local. O povo acolheu Jesus, que foi uma beleza. Veja só, o povo que nem era judeu acolheu Jesus. Fica assim bem caracterizada a dimensão universal da encarnação, como comunicação da vida divina para todos os povos, raças, línguas e nações.
Jesus veio para todos e não só para alguns. Aqui, com a linguagem, o estilo do evangelista Marcos, percebe-se como a confiança e a humildade da mulher Ciro-Fenícia moveu Jesus a atendê-la e levou Jesus para outros pagãos. É muito interessante como que isso vai acontecer, né? Olha, nós podemos ser pessoas que vão trazer mais pessoas para Jesus, ou podemos ser pessoas que vão afastar as pessoas de Jesus. Podemos ser pessoas que vão trazer mais gente para a igreja, ou podemos ser pessoas que vão afastar as pessoas da igreja. Depende do nosso modo de ser, de agir, de acolher, de tratar as pessoas, principalmente os que começam a participar. Merecem a nossa atenção em primeiro lugar. E às vezes, na igreja lá na China, tem ciúme entre quem está há mais tempo e quem está chegando. Lá na China só. Jesus liberta não somente os corpos adoentados pela situação de exclusão, mas também o espírito submisso às falsas ideologias preconceituosas e opressoras. Ele é o libertador. E a nossa fé é uma fé libertadora. Quem tem fé verdadeira em Jesus, confiança, quem é fiel, é uma pessoa que está em processo de libertação. Libertação. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Padre, eu estou muito preocupado, porque eu estou perdendo as coisas lá em casa e eu estou com medo, porque falaram que ia fazer uma macumba para mim e tal. E eu falei: onde está a sua fé em Jesus? Onde está a sua confiança em Jesus? Onde está a sua fidelidade a Jesus? Nós não precisamos ter medo de nada disso não. Nada, nada. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se nós cremos em Deus, se Ele nos chamou para a sua igreja, se fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus está conosco. Não precisamos ter medo. Eu tenho medo de assombração. Para que ter medo? O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Não precisamos ter medo. Tem muita gente que tem medo, né? Tem medo do outro que vem andando na sua direção na rua. Vem alguém perto de mim, eu já estou aqui com medo. Vou contar uma história para vocês. Uma mulher rica, de uma situação boa, classe média alta, no Rio de Janeiro, eu conheci. Ela entrou num ônibus e ela estava com bolsa, com relógio, tal. Isso há uns anos atrás. Eu tenho 25 anos de padre, isso deve fazer 20 anos. E ao lado dela sentou-se um homem negro. Existe gente que tem preconceito. Né? Se sentar no loiro do olho azul, vai achar que não é ladrão. Se tiver de terno, então, é um homem de bem. Agora, se sentar um negro e se tiver com uma roupinha, né, que não seja muito arrumadinha, vai ficar com medo. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Eu acho belíssimo quando Nossa Senhora no Brasil apareceu negra, né? A mãe negra do Brasil, a Senhora Aparecida, mostrando para nós que nós somos todos iguais, a mesma raça, só tem uma raça. Mas o que aconteceu com a raça humana. Aí o que aconteceu com a mulher? Ela entrou
E lá pelas tantas ela com medo e tal, e o ônibus balança daqui, balança dali, e eles se encostam e tal, e de repente ela olha no braço dela, o relógio dela não estava. Pronto. Ela foi ao motorista e falou: olha, meu relógio sumiu, roubaram o meu relógio, e foi esse negro que está sentado do meu lado, e o pessoal começou a brigar com ele e tal, e ele falando que não era ele, e para que a situação não continuasse, o homem saiu dali antes que a turma até batesse nele. E ela foi xingando o homem para casa. Quando ela chegou em casa, ela entra no quarto, ela olha na mesa, no criado, mudo, lá estava o relógio dela. Naquele dia ela tinha saído sem relógio. Agora, onde ela vai achar aquele homem? Onde ela vai achar aquelas pessoas que estavam naquele ônibus? Vai esclarecer que ela fez uma calúnia, um pecado gravíssimo. Pedir perdão a ele. Como? O jeito que ela teve foi correr para uma igreja, confessar, pedir perdão, não é? E pegou o relógio dela, vendeu e deu para uma criança que ela conhecia, que era negra e que era pobre. Porque o padre falou para ela fazer isso. Tem que dar penitência sim mesmo. Não é só ir lá confessar e sair, está tudo certinho. Não, reza uma Maria. Não, tem que satisfazer. Não é? Tem que satisfazer. Então, e ela achou ótimo quando o padre pediu essa penitência, porque ela falou que ela não conseguiria mais usar aquele relógio. Ela ficou chorando na igreja, ela arrependeu mesmo. E ela mudou depois daquele dia. E ela falou que a vontade dela era encontrar com aquele homem para ela poder abraçar, beijar e pedir perdão a ele. Ajoelhar e pedir perdão. Estou contando isso para vocês, porque aqui fala de preconceito. Não é? E o texto que a gente que o seu Pedro está me ajudando a corrigir em cima agora, falava de preconceito. Interessante. Né? A intenção de Marcos é clara. Também os pagãos têm direito ao pão da salvação, não só migalha, ao pão da salvação. Jesus veio trazer o pão da salvação para todos os filhos e filhas de Deus. A partir de Jesus, todos somos chamados à filiação divina. Essa mensagem é muito rica. A partir de Jesus acabou os cachorrinhos, porque todo mundo é chamado a ser filho de Deus. Ele não falou, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas agora com ele todo mundo é filho. É filho, não é mais cachorrinho. Não é? Porque ele veio para oferecer o pão da salvação. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele veio oferecer a si mesmo e a salvação ao mundo inteiro, a todos. Porque também aqueles que não eram do povo judeu mereciam o amor, o carinho, a ternura, a piedade, a misericórdia de Deus. Até o momento do seu encontro com a mulher pagã, talvez a consciência daqueles que estavam com Jesus não era essa. Não, ele veio só para nós mesmos, só para o povo daqui, não é? Marcos, no seu evangelho, ele vai mostrando, agora eu já estou caminhando, ele vai mostrando, ele vai abrindo horizontes para que as pessoas possam compreender que Jesus é aquele que veio e veio para todos. A mulher cananeia manifesta fé, diferente das outras pessoas
que viam nele um fazedor de milagres. Ela tem fé, porque ela vê nele uma pessoa capaz de amar, de socorrer. Ela o chama de Senhor. Embora ela pense que ela só possa pedir um pouquinho, mas ela vai receber muito. Ela pediu a migalha, a cura da sua filha. Nem podemos chamar isso de migalha, né? Porque a cura de um filho é um pãozão, né? Não é migalha. A mulher conseguiu ver em Jesus alguém que verdadeiramente pode trazer salvação, pode trazer cura, libertação, salvação. Ela foi sincera e breve. O momento não era de usar muitas palavras, mas de dizer apenas a razão que a levava até Jesus. Não é pelo falar muito que a gente é ouvido por Deus. No Evangelho está escrito: quando orardes, não multipliqueis palavras. Tem gente que gosta de multiplicar palavras. Senhor, porque isso, né? Gosta de multiplicar a palavra e às vezes gosta até não só de falar, mas de gritar, né? Gosta até de gritar. Uma vez um garotinho passou perto de uma igreja e as pessoas lá estavam rezando, gritando tão alto. Ele falou assim: será que eles estão pensando que Deus é surdo? Né? Por que falar tão alto assim? Então Jesus, ele diz: quando rezardes, não multipliqueis palavras. Né? E tem aquela passagem que ele diz para entrar no quarto, fechar a porta, orar ao Pai em segredo. Tem também aquela passagem do publicano e do fariseu. O fariseu que chega e diz: ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu não sou ladrão. Muito obrigado porque eu não sou adúltero. Muito obrigado porque eu não deixo de pagar o dízimo. Muito obrigado porque eu sou muito bom. Eu não sou como aquele publicano ali e tantos outros pecadores. E chegou o publicano e abaixou a cabeça e disse: Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. Jesus contou isso. E ele falou: qual que voltou justificado, abençoado para casa? O segundo, o publicano. O outro fez uma oração egoísta. Não é? Uma oração egoísta. Uma oração que não agrada a Deus. Nem toda oração agrada a Deus. E o outro fez a oração com humildade. Depois, se a gente olhar também outras passagens, a gente vai ver que espiritualidade e humildade sempre caminham juntas. A pessoa que tem espiritualidade é uma pessoa que tem humildade. Não tem arrogância. Não tem mania de grandeza. Não se considera superior aos demais. O evangelista Marcos declara que aquela mulher cananeia que lançou-se aos pés de Jesus, ela estava em público e ela não se importou com isso. Ela era uma mulher humilde. Na sua profunda humildade, ela pediu. Como alguém que pede uma esmola, porque está precisando mesmo dessa safadeza, não. Né? Porque hoje em dia tem gente que pede também por safadeza, né? Mas ela pediu. Marcos vai trabalhando essa questão da fé no seu evangelho, até chegar numa parte que eu acho belíssima. No finalzinho do evangelho de Marcos, é muito interessante. Quem vai reconhecer que Jesus é realmente Deus? Vamos chegar lá no finalzinho, aqui eu não coloquei a citação. 16.
Na morte de Jesus, assim. Podemos ver aí. Onde está? Foi? 7, 16, 7. 16, 7. Vamos ver se você está vendo. Marcos 16, versículo 7. Eu não. Agora vocês devem ir, dizer aos discípulos pedirem e a Pedro. Não, eu queria ver mais atrás. Eu acho que é tá. Marcos 15. Marcos 15. Vamos pegar lá do 37. Marcos 15, 37. Jesus pregado na cruz, já não aguenta mais, né? Então Jesus, achou? Lançou um forte grito e expirou. Você sabe por que Marcos fala que lançou um forte grito e expirou? O que significa expirar? Colocar o ar para fora, soprar. E Jesus, quando sopra, o que ele dá? O Espírito Santo. É muito interessante essa passagem, né, de Marcos. Jesus dá um forte grito e expirou, né? E depois, continuando para frente, o que ele vai dizer? Nesse momento, a cortina do santuário rasgou de alto a baixo em duas partes. Isso também é simbólico. É a cortina do santuário do templo, onde ficava o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer incenso. E significa que rasgou, ou seja, aquele templo não tem mais sentido. O novo templo agora é Jesus. Nesse momento, o oficial do exército, o centurião, que estava bem à frente de Jesus, viu como Jesus havia expirado e disse: de fato, esse homem era mesmo Filho de Deus. Aí um ato de fé que aparece no Evangelho de Marcos, no finalzinho de Marcos. Quem o reconhece como Filho de Deus é um dos que estavam ali torturando. Era um soldado, né? Claro que ele se converteu, né? Para ele ter esse reconhecimento, olha, para passar por tudo que ele passou e para morrer desse jeito, só sendo Filho de Deus. Ele é o que ele dizia ser. Ele é realmente Filho de Deus. É uma profissão de fé daquele homem. Então o Evangelho de Marcos, ele vai colocando gente que não estava com Jesus, era um soldado romano, gente que não era do povo judeu, gente que não estava no dia a dia com Jesus, mas que vai chegando e vai reconhecendo. E muitos que estavam no dia a dia, que era do povo judeu, não reconheceu. Não reconheceu. Então, isso é muito importante, porque às vezes alguém que está distante reconhece e vem. E aí a gente tem que acolher com muito amor, com muito carinho. Se esse centurião não pronunciasse esse testemunho, o que seria dele? Como é que ele se martiriza? Eu não sei, como é que ele se culparia? Mas a pessoa, quando a gente precisa fazer algo que tem que fazer e não faz. Você fala, se ele não falasse isso. Como é que ele se sentiria a vida dele? Sim, mas naquele momento ele deu o testemunho dele, né? O testemunho dele está marcado aí, chegou até nós hoje, né? Então, olha só como que é importante. Mas eu quero dizer o seguinte, que isso pode estar acontecendo com a gente. A gente tem que dar o testemunho de mais cala. Isso afunda a gente cada vez mais. Acho que cria uma alma na gente, uma alma destruída, uma alma sem
sem sentido, um fracassado, ele precisa reabilitar. Tem que reabilitar. Isso pode estar passando por todo mundo, né? De modo geral, a pessoa deixar de dar o testemunho. Omissão. Isso é omissão. É uma doença que cria na pessoa. Às vezes a gente lembra muito pecado por palavras, pecados por atos, por pensamentos, mas esquece das omissões. E vocês já repararam em Mateus 25, que o pecado que leva para o inferno em Mateus 25 são os pecados de omissão? Eu estava com fome, não me deste de comer. Eu estava com sede, não me deste de beber. Tudo omissão. Estava preso, não foste me visitar. Estava doente, não foste me visitar. Estava nu, não me vestiste. Tudo omissão. Né? Estes irão para o castigo eterno. Para o castigo eterno. O objetivo. Em cima do muro. Não fiz o bem, não fiz o mal para ninguém. Mas que bem você fez? Né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É isso que nós temos que tomar consciência. Nos dias de hoje está perigoso, né, a gente fazer. Tá não, filho. Só de olhar para você dar um sorriso. Não, quer dizer, eu estou fazendo bem para você. Quer dizer, na rua. Né? Agora na rua é complicado. Né? Agora, aqui na paróquia, se bem que nos últimos tempos tem diminuído muitos pedidos aqui, graças a Deus, né? Tem diminuído. E se bem que a gente também tem feito o seguinte modo: as pessoas aparecem, você está precisando de quê? Disso, disso, disso. Então, você traz os seus documentos. Você tem documento? Tem, está lá em casa. Você traz o seu documento, endereço, direitinho. Vai uma pessoa amanhã visitar a sua casa. Isso eu falo. Vai amanhã na sua casa visitar, vai ver a sua real realidade, vai ver a sua real condição, e nós vamos, através dos incentivos, nós vamos dar ajuda para você. Não, não estou precisando para hoje. Aí você já vê quem precisa, quem não precisa. Quem precisa diz assim: ah, que bom, então eu vou dar meu nome, vai amanhã? Vai. Mas de repente, olha, se o senhor tiver hoje aí um pão, um macarrão e tal, quer lugar hoje, e aí eu deixo tudo arrumadinho, marco o horário para ir amanhã. Aí você pode confiar. Agora, se disser assim: não, amanhã não adianta, eu estou precisando hoje. Se eu não levar hoje, meu filho vai passar fome e tal. Aí, não deixa o telefone, não deixa não deixa endereço, não deixa documento, nem quer chegar por perto. Aí já vai arrumando uma desculpa e vai embora. Aí serve o pessoal. Teve um que falou comigo assim: eu estou precisando de uma ajuda para inteirar para comprar o gás. Está faltando R$10. Quanto custa o gás, né? 42. Estava faltando só R$10. Está faltando R$10. Eu falei: mas hoje não é dia da gente ajudar, amanhã e tal. Aí ele pegou e falou assim: não, mas é só R$10. Será que o senhor não tem? Na paróquia que não tem e tal. Eu falei: onde você vai comprar o gás? É lá perto de casa, assim. Aí eu falei: olha, eu posso passar para você algumas coisas para você comer hoje, e amanhã o gás será dado. Tá? Amanhã. E se a gente perceber que você tem necessidade realmente, todo mês a gente pode dar o bujão de gás para te ajudar. Aí eu falei: você aguarda um pouquinho que eu vou apanhar aqui o caderno para anotar o seu nome e tudo. Quer dizer, se ele tivesse precisado realmente, ele ia dar o nome, tudo. No final de tudo, ele poderia até dizer: olha, mas hoje eu estou aqui, mostrar o que ele tinha, dizer, está voltando. Enquanto eu entrei no escritório, e peguei caneta e papel, eu voltei, ele já não estava mais. Entendeu? Então, aí a gente sabe que... Ô, gente, mas olha, é possível fazer o bem, tá? É possível fazer o bem. Hoje, às vezes a gente tem que olhar a quem, mas a nossa fé, a fé que nós estamos falando aqui no Evangelho de Marcos, é uma fé que nos leva a fazer o bem. Nos leva a fazer o bem. É difícil? É. Às vezes exige de nós? Exige.
Quantas vezes eu estou saindo, eu tenho que parar, eu tenho que dar atenção, eu tenho que conversar com a pessoa, eu tenho que ver, e às vezes é uma ajuda mesmo que a pessoa está precisando, e aí depois a pessoa vem procurar, não é? A fé leva a tudo isso. O Evangelho de Marcos, nós estamos caminhando para o final, o Evangelho de Marcos ele tem um objetivo. O objetivo dele é dizer, mostrar, revelar o quê? Quem é Jesus. Falou o grande estudioso dos evangelhos, o Gilson. Né? O objetivo do Evangelho de Marcos é esse, mostrar quem é Jesus. Tudo que ele escreve no Evangelho é para falar quem é Jesus. Ele não dá uma definição. Jesus é isso, 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 isso. Nos Evangelhos nós não vamos encontrar definições. O mundo hoje gosta muito de definições. Mas ele vai mostrando quem é Jesus. E aí, com essa fala, após a morte de Jesus, com essa fala do oficial do exército, do centurião, de fato, esse homem era mesmo filho de Deus. Está aí a plena revelação. Ele vai revelando, 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 e no final, o centurião revela Jesus. Aí depois do Evangelho, vem o sepultamento, vem as aparições do ressuscitado, né? E vem a missão que a Teia tinha falado. Né? Quem tem fé, assume a missão. Quem tem fé, não quer só receber, quer também oferecer. Né? Quem tem fé, reconhece. Jesus me abastece, Jesus me alimenta, Jesus me abençoa. Eu tenho o alimento da palavra, eu tenho o alimento da Eucaristia, eu tenho a presença dele, ele me fortalece, ele me dá saúde, ele me dá paz. Eu tenho que oferecer alguma coisa, eu tenho que oferecer alguma coisa. E o que eu vou oferecer é o meu amor a ele, é a minha oração, a minha conversa, o meu diálogo com ele, o meu amor às pessoas e o bem que eu vou fazer às pessoas e vou assumir a evangelização. Vou assumir a evangelização. Não é? Por isso que a fé me leva a ser discípulo missionário de Jesus. Pessoa que tem fé é uma pessoa que vai ser discípula missionária de Jesus. Discípulo no sentido de ouvir, acolher, estar em comunhão com ele. Missionário no sentido de levá-lo para os outros e levar os outros a ele. No Evangelho nós vamos ver muita gente trazendo muita gente para Jesus. Na primeira aula, 15 dias atrás, nós vimos aqueles 4 homens que trouxeram aquele aleijado numa cama para Jesus. Quanta dificuldade eles passaram, né, para trazer aquele homem até Jesus. E nós estamos trazendo as pessoas a Jesus. E nós estamos indo às pessoas levando Jesus. Não é que Jesus está no nosso bolso ou no nosso coração, a gente vai lá, aqui está Jesus. Não, Jesus já está lá com ele. Mas a gente vai fazer com que ele perceba a presença de Jesus ali no meio deles. Nós vamos ser uma luz para que a pessoa perceba que o Senhor está lá com ele. Né? Está lá com ele. Porque todo mundo foi criado por Deus. Então Deus já está. O missionário é aquele que vai levar no sentido de fazer com que a pessoa sinta: olha, o Senhor estava comigo, o Senhor caminhou comigo o tempo todo, e eu não sabia que era o Senhor, eu não percebi o Senhor aqui comigo. Como aqueles discípulos de Emaús, que caminhavam tristes, abatidos, e Jesus com eles, aí já é Lucas, Jesus com eles, e aí quando Jesus parte o pão, eles reconhecem. Nosso coração estava ardendo quando ele falava conosco das Escrituras, e aí eles voltam e diz, né? Eu acho bonita a oração eucarística que fala: e hoje o mesmo Jesus reparte conosco as Escrituras e parte o pão para nós. Foi a oração eucarística desse domingo que passou.
né? É o mesmo Jesus que acompanhou os discípulos de Emaús. Eles não sabiam que era Jesus. Nós também, muitas vezes, Jesus está conosco, está fazendo maravilhas na nossa vida e nós não estamos percebendo que é Ele. Aí a gente precisa abrir os olhos, abrir o coração para sentir: é o Senhor. É o Senhor. Igual Maria Madalena, que foi ao túmulo atrás do Senhor ressuscitado e chegou lá e não reconheceu Jesus, né? E depois que ela vai reconhecer, ela diz: é o Senhor Jesus. E tantos outros, e tantos outros. Então, a fé no Evangelho de São Marcos é isso aí. Teria mais coisas para a gente aprofundar, né? Mais citações bíblicas, mas não é o caso de estudar o Evangelho de Marcos, mas um pouco da fé apresentada no Evangelho segundo São Marcos. Muitas outras passagens nós vamos perceber também fé. Vocês estão lembrando de alguma? Alguém leu o Evangelho de Marcos? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual que até lembrou? Em seguida, não, eu fechei a Ao 7. Em seguida ao 7. Tá. Aí vocês vão, agora sempre que vocês olharem o Evangelho de Marcos, vocês vão perceber várias passagens aí onde tem a fé. Ela está citando o capítulo. É o 7, capítulo, versículo 31. 7 e 31, né? Seguidinho aí desse, o 7. Sim. Jesus saiu de novo da região de Tiro, olha só, ele está nos pagãos. Passou por Sidônia, pagãos. Continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Sabe o que é Decápole? Região que tinha 10 cidadezinhas. Decápole significa 10 cidades. Da Decápole. Levaram então a Jesus um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida, pôs os dedos no ouvido do homem, cuspiu, com a saliva tocou na língua dele. Depois olhou para o céu, suspirou e disse: Ephata, que quer dizer abra-se. É uma palavra aí que está no aramaico, né? É isso que a gente faz uma cruzinha na testa da criança que é batizada e fala a mesma coisa, né? No ouvido e na boca. Ephata. Senhor Jesus Cristo, fizeste os surdos ouvirem e os mudos falarem. Te abençoe para que possa ouvir logo a palavra de Deus e anunciar a sua glória. Ouvir e anunciar. O que quer dizer? Abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam. Estavam muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e mudos falar. Onde você viu fé aí, Té? No eles escutar, no ouvir. Aliás, esse evangelho, né, Faustão? Ele quer colocar que a gente precisa de Jesus abriu, para abrir os nossos também. Isso. Né? Abriu o ouvido daquele para abrir os nossos, e também quando ele solta a língua, é para que a gente possa levar a palavra. Uma coisa estendida. É ter ouvidos para ouvir Deus e boca para falar as maravilhas de Deus. Agora a questão da fé está no versículo 32. Alguém tinha fé. Por quê? No mesmo 7,32. Alguém levou o surdo. Esse alguém tinha fé.
E não foi um alguém só, não. Foram alguém. Igual aqueles quatro. Levaram então a Jesus. Hã? Na minha Bíblia aqui está escrito levaram. Outros trouxeram. Né? Então, assim, algumas pessoas. Não é? Ele está com a Bíblia. Algumas pessoas tinham fé em Jesus, conheciam Jesus, e por isso levaram aquele homem surdo-mudo até Jesus. A fé de quem levou, né? É de quem levou. Pode ser do leproso também. Ele foi nem que o levou. No capítulo 1. Capítulo 1. Ele falou: se quer, pode limpar minha fé nele. Cadê? 1,40. Marcos 1,40. Tá. Nós vamos encontrar todo o Evangelho. Ele foi sozinho. Olha, 1,40. Vocês já estão com sono? 1,40. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos. Olha só a fé desse homem. Já chegou de joelho. Primeira coisa, ele venceu uma dificuldade, porque o leproso tinha que ficar longe. Chegou perto. Sabe como que muitas vezes faziam com o leproso? Faziam um buraco fundo, colocavam o leproso lá e jogavam comida e água, para ele não morrer de fome nem de sede, mas para ele não ter contato com ninguém. Quem cuidou primeiro dos leprosos foi Jesus, e logo depois a igreja. E vocês sabem, quem aceitou cuidar primeiro de aidéticos? Quem criou o primeiro hospital para acolher aidéticos? Aquela que morreu lá no terreno. Madre Teresa de Calcutá. A Santa Madre Teresa de Calcutá. Né? Porque naquela época os médicos, os cientistas, diziam até que pelo suor, pela transpiração, poderia contrair a doença. E ela não acreditou nisso. O amor foi mais forte que o medo. O amor é sempre mais forte que o medo. E ela foi, ela acolheu, ela dava banho, e ela foi arrumando gente, e a igreja apoiou, e com a ajuda do Papa João Paulo II, ela construiu a igreja, o hospital, primeiro hospital, que eu sabia até o nome, primeiro hospital para aidéticos, feito pela Igreja Católica Apostólica Romana. Qual a instituição, qual o governo que tem maior instituição, unindo também os governos dos países, que tem o maior número de hospitais no mundo? Você sabe? É a Igreja Católica Apostólica Romana. É a nossa igreja. O maior número de hospitais pertence à igreja. Nenhuma outra instituição, nenhum outro país tem o número de hospitais que a Igreja Católica tem. Santa Casa, os hospitais carmelianos, os hospitais das Irmãs de Santa Catarina, os hospitais de dioceses que depois foram entregues a congregações religiosas, mas da Igreja Católica Apostólica Romana. O fato que aconteceu na Santa Casa. Falam tão mal da igreja, falam tão mal da gente, a gente precisa saber dessas coisas. Mas o Evangelho estava para criticando glorificar o catolicismo e tal. Aí o padre lá falou: olha, você está dentro da instituição católica. Se você está sendo assistido aqui, medicado, é uma instituição católica. A Santa Casa. A Santa Casa é católica. Não é? Pode ser que alguém lá não seja, mas a Santa Casa é. Né? Pode ser que tenha médicos que não sejam. Não vem ao caso. Né? Essa ou aquela Santa Casa. Então, e o presidente primeiro da Santa Casa é o arcebispo. Oi? E o hospital que tem o maior número de leitos para o SUS é a Santa Casa.
Você sabe o que significa SUS em latim? Avante. É interessante. Avante. Vocês conhecem a introdução do hino nacional brasileiro? E todo mundo só conhece a musiquinha? Pois é. Tem letra também para aquilo ali. Então a senhora que é uma letra belíssima, por sinal. Deixa eu ver tudo aqui, pai. Como a gente faz por cima? Lembrei de falar uma coisa, pastor. Eles falam que o Evangelho de Marcos é Evangelho de Pedro, porque ele não estava presente, não sabia nada do que tinha acontecido, escreveu tão bem, inclusive aí na crucificação de Jesus, as curas. Ele nunca viu nenhum, ele acompanhou Pedro o tempo todo. É pesquisa. Aí o Pedro pesquisou com Pedro, pesquisou daqui, pesquisou dali. Mateus, Marcos e João, eles têm uma fonte comum de pesquisa. João é diferente. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. João a fonte dele. São sinóticos. Vocês entenderam então qual foi a última colocação que nós fizemos aqui? Alguém já tinha achado uma outra. Tem o 8:22 também, que fala sobre a cegueira. 8:22? Não é diferente, 8:22. Alguém tinha falado de uma mulher aí também. 8:22. Algumas pessoas levaram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Algumas pessoas levaram. Essas pessoas são pessoas de fé. Levaram o cego. Jesus o levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele. Vocês sabem que a saliva era considerada terapêutica, né? Cicatrizante, né? Naquele tempo. Entre os animais, há essa questão da saliva. Não sei se vocês já repararam isso. A ferida. O cachorro, Lázaro. E aí, Jesus pergunta a ele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: o que você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: eu estou vendo homens que parecem árvores que andam. Então a visão não foi de uma hora para outra. Vai lembrar até aquela música belíssima dos festivais do Jair Rodrigues. As visões se clareando até que eu dia acordei. Então a visão foi clareando aos poucos. E ele, no início, os homens pareciam árvores. Então Jesus pôs de novo a mão nos olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as pessoas com lucidez, mesmo de longe. Pode ser, ele tinha tocado no primeiro toque, ele tinha dito assim. Aqui há toda uma mensagem por aí, entendeu? Que é preciso insistir, é preciso aprofundar, porque não basta uma visão superficial da fé, é preciso uma visão clara da fé. Essa é a mensagem mais profunda. Marcos 5:23. Aí chegou uma mulher, vamos pegar o 25, não é? Não, primeiro tem o Jairo. 22. Gente, olha, aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés. Chefe da sinagoga, já havia perseguição dos judeus a Jesus, e pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. Jesus acompanhou Jairo e numerosa multidão seguia e o apertava de todos os lados. Antes dele chegar lá, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos
Gente, naquele tempo, uma mulher com hemorragia, ela sofria muito, porque ela era considerada impura. Durante a menstruação, a mulher tinha que ficar em casa, não tinha que ter contato com ninguém. Era considerada impura. Tinha 12 anos. Passou por médicos, gastou tudo que tinha, em vez de melhorar, piorava mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Então foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás, tocou na roupa dele, porque pensava, ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te aperta e ainda pergunta quem me tocou? Estava todo mundo esbarrando em Jesus. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher cheia de medo e tremendo: ele vai zangar comigo, né? Falta de respeito, eu sou impura. Percebeu o que havia acontecido. Então foi, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença. Uma maravilha, né, gente? A fé é presente. Aí continua depois a Thalita também. E eu só quero lembrar aqui, por que tanta gente esbarrava em Jesus e ele sentiu que alguém tocou? Qual a diferença? A fé. Essa força que saiu dele foi a fé da mulher? A fé da mulher. Eu sempre quis fazer isso. Foi a fé. Deus não realiza nada em nós se nós não deixarmos. É preciso ter fé. Muita gente esbarra em Jesus. Gente que frequenta a igreja católica, depois sai, vai para outra e tal, não sei o quê. É gente que esbarrou em Jesus, mas não tocou em Jesus. Nós precisamos tocar em Jesus e deixar que Ele nos toque de verdade. Jesus ainda estava falando? Ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas tenha fé. E Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Os três, né? Esses três são danados. Eles estão no Monte Tabor, na Transfiguração, eles acompanharam aqui, né? Eles são os que vão ver Jesus suar sangue, né? Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e ouviu pessoas chorando e gritando. Jesus entrou e disse: por que essa confusão e este choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a zombar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde a menina estava. Jesus pegou a menina pela mão e disse: Talita Koum, hebraico, aramaico, que quer dizer: menina, levanta-te. A menina levantou-se e imediatamente começou a andar, pois já tinha 12 anos. E todos ficaram muito admirados. Jesus mandou dar comida para a menina. Dar comida que ela com fome, né? Vejam só a maravilha que é a fé. Né? Que é a fé. A maior riqueza, gente, na vida de uma pessoa é a fé. A maior riqueza. Não existe outra riqueza. Eu digo para vocês até que a vida não tem sentido se não tiver fé. E o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa
é essa pessoa despertar para a fé. É maior do que o milagre de ressuscitar alguém. Porque pode ressuscitar e essa pessoa nem ser salva depois, porque nega Deus. Agora, quem tem fé, está com tudo. Tem Deus aqui e Deus verá depois. Né? Quem tem fé, tem Deus aqui na terra e Deus o terá depois no céu. A nossa vida sem a ressurreição na vida eterna não teria sentido, não é verdade? E o que nos leva para a vida eterna, para a ressurreição, é o quê? A fé. Porque com a fé Deus realiza essa maravilha em nós. Tá?